Gravação iniciada, presidente. Ok, Marco Antônio, obrigado. Ok, Rafael. Colegas, então, após o intervalo, vamos dar seguimento ao nosso julgamento do período da tarde, do dia 2 de fevereiro de 2021. Nós, na primeira metade do intervalo, na primeira metade desse julgamento, antes do intervalo, nós julgamos todos os processos que estavam na pauta para julgamento. E como está sobrando esse tempo, até o final da sessão de julgamento, nós vamos adiantar o julgamento, antecipar o julgamento de itens da pauta de amanhã, ok? Do período da manhã do dia 3. Na parte da manhã, no dia de hoje, na sessão do período da manhã, no final da sessão do período da manhã, nós antecipamos processos da tarde de hoje, tá? E quando eu antecipei o julgamento de itens da pauta da tarde, eu fiz menção à portaria 260 de julho de 2020, que autoriza o presidente da turma a fazer essa antecipação de julgamento, tá? Acontece que o Gregório, eu fiz a menção. Só um instantinho. Eu fiz menção à portaria 18077, de 30 de julho de 2020. Tá? Só um pouquinho, meu computador está lento aqui. Eu não sei se o notebook de vocês está com esse problema. Eu não sei se é bem um problema, mas quando eu abro PDF, ele fica carregando o PDF. Ó, agora abriu. O meu cai a conexão. O meu está assim também. Cai, né? O meu derruba a conexão. Você clica no PDF, tem que esperar um tempo ali para ele abrir. É bem isso, exatamente. Bem, colegas, no período da manhã eu antecipei itens do período da tarde do dia de hoje. E quando eu fiz isso, eu mencionei a portaria 18077, de 30 de julho de 2020, que autoriza, né, que faculta o presidente da turma a antecipação de julgamento. É uma portaria agora, do ano passado. E aí o Gregório, no intervalo, me alertou para o fato de que essa portaria foi revogada agora em janeiro. No dia 15 de janeiro, foi revogada. Essa portaria, ela foi revogada pela portaria 690, de 15 de janeiro de 2021. A publicação dessa portaria foi no dia 18 de janeiro. Só que essa nova portaria, ela mantém essa autorização, né, para o presidente antecipar o julgamento, tá? Ela diz assim no artigo 11, parágrafo 1º, é facultado ao presidente da turma a antecipação do julgamento de processos ou antecipação do início de sessão de julgamento, respeitado o limite mensal mínimo de 6 sessões de julgamento. E parágrafo 2º, disposto no parágrafo 1º, não prejudicará a realização da ação de julgamento nos horários agendados para os processos em que haja pedido de acompanhamento ou de sustentação oral nas modalidades de videoconferência. Então, a gente pode antecipar o julgamento sem prejudicar esses processos em relação aos quais há pedido de acompanhamento ou sustentação oral. Então, esses processos a gente não antecipa, os demais dá para antecipar. Como nós terminamos na metade da tarde de hoje o julgamento dos itens da tarde, nós temos um tempo sobrando, então nós vamos adiantar os itens do dia 3, de amanhã. Tá? Então, só repetindo, a portaria que fundamenta, que autoriza essa antecipação é a portaria CARF 690, de 15 de janeiro de 2021. Obrigado por me alertar, Gregório. Até comentei com o Gregório que muda tanto a legislação, né? As portarias, que a gente às vezes não acompanha
a mudança. Então tá, colegas. Antecipando, então, nós vamos julgar agora itens da pauta do dia 3 de amanhã, do período da manhã. Tá? A pauta do dia 3 do período da manhã, ela começa no item 37. Tá? Item 37. Só que esse item ele foi retirado de pauta por solicitação do patrono, né, do contribuinte. Então, esse item não será julgado. Vamos julgar, então, os itens agora 38, 39, 40 e 41, todos da contribuinte Rio Rancho Agropecuária S.A. Rio Rancho Agropecuária S.A., itens 38, 39, 40 e 41, todos de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, você vai seguir a ordem? Ordem, né? Então, colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 38 da pauta. Vai ficar consignado na ata que o julgamento está sendo realizado hoje, tá? No período da tarde, dia 2, no período da tarde. Então, colegas, item 38 da pauta, contribuinte Rio Rancho Agropecuária S.A. Rafael, pode começar. Obrigado, presidente. Esse daqui é um processo de lançamento de obrigação acessória, CFL 68. Só que antes de entrar no mérito dele, peço até vendo para pular o relatório, se precisar a gente volta. A questão é a seguinte: em despacho de folha 145, que admitiu o recurso voluntário, também destacou o seguinte: consta no sistema Sicob que a empresa apresentou requerimento de adesão ao parcelamento instituído pelo artigo 1º da Lei 11.941/2009, folha 127. Entretanto, não há comprovação de que a empresa tenha apresentado a desistência expressa do recurso administrativo, conforme determina o artigo 3º da Portaria Conjunta, número 6, de 22 de setembro de 2009. Mas exposto, ele remeteu os autos ao CARF para julgamento. E aí, embaixo, junto à tela, apesar de ter mencionado folha 127, que é a numeração física do processo, no e-processo está na folha 144. Então, neste caso aqui, eu estou voltando para converter em julgamento, para que os autos sejam devolvidos à Secretaria da Receita Federal de Origem, para confirmação da adesão do parcelamento emitido no relatório conclusivo. Antes de entrar no mérito, né, o presidente. No acordo aí na folha 4. Tem a reprodução da tela. Tá. Só um pouquinho, Rafael. Só um pouquinho. Colegas, em relação ao item 38 da pauta, o conselheiro relator está propondo a conversão do julgamento em diligência para que a Receita Federal confirme se houve adesão a parcelamento por parte do contribuinte. Se o contribuinte parcelou esse débito discutido nesse processo. E a razão do pedido de diligência é porque consta nos autos uma tela do sistema, do Sicob, que fala... Deixa eu ver. Só um pouquinho. É uma tela do sistema não conclusiva, não é uma tela conclusiva, mas nela consta informação
de parcelamento, né? Então, beleza. Então, a proposta do conselheiro é converter o julgamento de diligência para que a Receita confirme se teve ou não parcelamento. Se teve parcelamento, houve a renúncia do contencioso, e aí será o caso de não conhecer do recurso. Proposta, então, de conversão do julgamento de diligência. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto do relator? Não? Márcio, como você vota? Acompanha o relator. Acompanha. Gregório? Acompanha. Luiz? Olha só, essas três condições que tem aqui, esse N é o tipo de opção normal, normal e normal. Ele tem, na verdade, ele tem 3 parcelamentos, 2 na Receita e 1 no PGFN. E, potencialmente, o artigo 3º da Lei 11.941, ele é potencial porque ele tem uma relação com o... Ele tem uma relação com... Ele tem uma situação condicional com os débitos que tenham sido objeto de parcelamento no Refis, no PAS, no PAEX, só aqueles parcelamentos que antecederam o parcelamento da Lei 11.000. Então, potencialmente, ele poderia migrar daqueles parcelamentos para eles, por isso que tem o P, potencial. Na verdade, eu vou acompanhar o relator, porque quanto mais verdade tiver nos autos, melhor, mas, para mim, isso aqui já seria suficiente para caracterizar a adesão à Lei 11.000. Pode ver que a data aqui é 12 de 4 de 2010. A adesão da Lei 11.000 ocorreu por volta de novembro, né? Foi quando foi editada a lei. A partir daí iniciou-se as adesões a esse novo parcelamento, com as migrações de outros parcelamentos ordinários, PAEX, Refis, PAEX, PAS, e migraram para essa nova plataforma. Eu vou acompanhar o relator apenas para trazer mais dados ao processo, mas aqui eu particularmente, em particular, já me sentiria confortável para votar. E o detalhe é o seguinte, para o Rafael... Não, vai ser bem rápido. É porque você disse uma informação aí que é interessante. Não precisa comprovar que parcelou, basta que comprove a intenção de aderir. Isso, só isso. Não precisa ficar comprovado se foram parcelados ainda. Não interessa se ele parcelou. Se ele antes já pediu, se ele pediu antes se ele manifestou interesse de aderir ao parcelamento, já é o suficiente, porque quando ele adere aqui na plataforma 12.000, necessariamente esses débitos não vão ser consolidados lá na frente, tá? Eles podem ser rejeitados pela Receita ou pela PNFN. Então, aí não se convalida o parcelamento. Basta que dê adesão. Ok. Gregório, quer falar? Em sendo convertido o julgamento de diligência nos termos do voto da proposta do relator, só complementar a informação de que confirmar se o débito objeto do processo foi objeto de parcelamento. Tem que ser específico, porque pela tela... Eu coloquei aqui, Greg, exatamente isso. Pela tela, eu acho que é inequívoco que o parcelamento. E da forma como está a tela, parece que está assim, foi um parcelamento de caráter geral, como se todos os débitos objeto do contribuinte, tanto na Receita quanto na BGFN, tivessem sido incluídos no parcelamento. Aí a dúvida é saber se o débito objeto desse processo foi objeto do parcelamento, se foi aderido, foi no parcelamento. Especificaria assim, assim, voto no sentido de converter o julgamento para que os autos sejam devolvidos à Secretaria de Receita Federal de Origem para a confirmação da adesão ao parcelamento em relação ao lançamento tributário destes autos. E aí eu intimaria o contribuinte para se manifestar, emitir relatório fiscal e intimar o contribuinte para se manifestar. Porque eventual informação da fiscalização no sentido de que o débito objeto desse processo foi objeto de parcelamento implicaria necessariamente no conhecimento do recurso voluntário, né? E o contribuinte tem que ter o direito de se manifestar. Eu pediria também, Rafael, para a fiscalização, para a Receita Federal informar se o contribuinte solicitou o parcelamento, tá? Ele pode ter solicitado, ele pode ter apresentado lá um ofício renunciando e de forma irretratável, sabe aquele ofício padrão, irretratável e tal, só que por algum motivo não foi finalizado lá, daí no sistema não consta parcelamento, mas ele solicitou formalmente, né? Então, informar se houve solicitação e se o débito foi ou não foi ou não incluído
em parcelamento. Mas isso não precisa, Dani. Basta que tenha havido a manifestação da intenção de parcelar. Se foi parcelado ou não depois, se consolidou, se o parcelamento se consolidou ou não depois, quando faz a consolidação do sistema, isso é outra história. O que resolve a questão aqui é o intuito do contribuinte em aderir ao parcelamento. Só nesse débito específico. E agora, o Gregório frisou muito bem, tem que verificar se os débitos desse processo aqui estão no parcelamento. Isso aí é fundamental. Se houve proposta de adesão e se os débitos desse processo foram selecionados para essa adesão, porque o contribuinte vai lá e seleciona no sistema os débitos que ele quer. Dizer bem claro, Rafael, que se o débito objeto presente processo foi objeto de pedido de parcelamento pelo contribuinte. Foi objeto de pedido de parcelamento pelo contribuinte. Rafael, esse lançamento foi consolidado quanto? Só uma curiosidade aqui. Vocês sabem? Luiz, estou procurando um relatório, só um minutinho. É porque eu estou perguntando isso, porque esse parcelamento de 2010, ele é da Lei 11.000, mas pode ser que ele tenha antes... O período de apuração é 2004, o ano 2004, janeiro de 2004 a dezembro de 2004. Ele deve ter sido no máximo 2009, né? Mas eu acho que está tranquilo, né, gente? Resolução, a Receita Federal traz a informação e a gente vai ter informação, né? Eu colhi os votos, falei tanto. Eu cheguei a colher os votos de vocês, não, né? Em relação a isso, não. Parou em mim. Oi? Eu acompanho, parou em mim. Eu parei em você. Foi. Francisco, como você vota? Acompanho. Acompanha. Ana, como você vota? Eu acompanho. Eu também acompanho, deu unanimidade, né? Colegas, então, em relação ao item 38 da pauta, ficou assim o resultado. Item 38 da contribuinte Rio Rancho Agropecuária S.A. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Com as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Julgamento realizado no dia 2 de 2021, no período da tarde. Luiz, foi dia 11 de julho de 2008. Notificação de lançamento. Mas tudo bem, mas a gente vai pedir... com certeza, essa adesão aí, esse pedido de adesão foi para a Lei 11.000. Mas nada impede que antes ele tenha aderido a algum parcelamento ordinário, por exemplo. Mas, assim, é bom você só fazer a pergunta genérica, se ele aderiu a algum processo de parcelamento com os débitos relativos a esse processo. Isso aí é bem importante frisar. Eu acho que você tem que perguntar, assim, pedir para eles informarem se os contribuintes solicitou o parcelamento. Tá? Isso, proposta de adesão. Porque se for assim, ele aderiu ao parcelamento, aí pode ser que a pessoa que for responder, ela entra no sistema lá, vê que não tem parcelamento e vai dizer que não aderiu, né? Porque ela pode não ter aderido, ela pode ter solicitado e por algum motivo... Não, mas quando você solicita é uma adesão, né, Dani? Isso é um pedido de adesão. Eu prefiro ser bem assim objetivo para evitar de cair na mão de um servidor lá que só olha na tela e não tem nada e diz que não aderiu. Ele tem um histórico, ele sabe quando aderiu, ele sabe quando aderiu, sabe quais foram os débitos que foram consolidados e não foram do parcelamento. Tem um histórico de todos os parcelamentos. Aí qualquer um que conheça o sistema lá sabe fazer isso. Mas isso que você está dizendo, solicitar. Se ele solicitou, isso no linguajar técnico é dizer se ele fez proposta de adesão ao parcelamento. É isso que se faz. Inclusive, Rafael, é importante, eu faria isso, não, desculpa interferir na tua resolução, eu faria isso na minha, e eu deixaria muito claro que caso tenha havido adesão ou solicitação de parcelamento,
isso importará em renúncia ao contencioso administrativo, não conhecendo... Porque daí quem pegar vai, opa, é coisa mais séria, eu vou olhar com mais atenção, vou, né? Então, tá. Colegas, esse foi o resultado do item 38 da pauta. Vamos passar agora para o item 39. Vai seguir na ordem, né, Rafael? Item 39 da pauta. Item 39, também da contribuinte Rio Rancho Agropecuária S.A. Pode começar, Rafael. Tá. O 39 é a mesma situação, só que é a CFL 69, tá? Eu também tenho o extrato também, tem a tela, falando sobre o parcelamento. Tá? Então, eu vou, conforme o despacho de folha 143, que admitiu o recurso voluntário, destacou que consta esse sistema Cicobi, no qual tem adesão ao parcelamento instituído pela Lei 11.941 de 2009. As folhas 125, na verdade, a folha 142 do e-processo. E ali consta o meu parcelamento, tal qual foi o processo item 38. Então, aqui também estou voltando para converter o julgamento em diligência, para que seja apresentado tudo, cumprida essa questão, se houve adesão ou não ao parcelamento do débito nesse processo, tá? Apresentar o relatório e intimar o contribuinte, no mesmo formato. Perfeito. Colegas, é a mesma situação do item anterior, né? O conselheiro relator está convertendo o julgamento em diligência, propondo uma conversão em diligência para que a unidade jurídica informe se houve solicitação de parcelamento por parte do contribuinte. Alguém diverge dessa segunda proposta de resolução em relação ao mesmo contribuinte? Ninguém diverge? Eu também não divirjo. Colegas, para o item 39 da pauta, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Tá? Deixar assim aberto, daí na resolução coloca certinho lá a informação. Vamos para o item 40 da pauta agora. Item 40, também da contribuinte Rio Rancho Agropecuária S.A. Pode começar, Rafael. Tá. Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do acórdão 1684-084, a 13ª turma da DRJ de São Paulo, de folhas 684 a 691. Aqui o lançamento se deu sobre SAT. E aí, quando foi julgado, não tinha aquela questão do que importa não pela matriz, mas sim pelo CNPJ e pela atividade preponderante da filial. Ele reconheceu uma parte da decadência na DRJ, eu destaquei aqui o relatório. Então, na verdade, eu posso pular direto para o relatório para ganhar tempo? O recurso voluntário de folha 715 de castigo atende os demais requisitos. Ele alega nulidade da decisão recorrida. Eu vejo que não tem essa questão da nulidade. Ele alega nulidade do acordo, mas a nulidade do acordo vai entrar no mérito. Sobre a aplicabilidade da alíquota para custeio de acidente de trabalho, assim como existe da contribuição do Senar, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o contribuinte não atacou esse mérito, limitando-se a adequar as razões da impugnação de folhas 577 e 593, a fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do RICARF, entendo que as conclusões seriam aplicadas às mesmas da RJ. E reproduz a decisão da RJ. Acontece que, nessa questão do SAT, que é esse item 40, tem a súmula 351 do STJ, que fala que a alíquota da contribuição para seguro de acidente de trabalho, SAT, é aferida pelo grau de risco desenvolvido para cada empresa individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Ou seja, a autoridade fiscal deve levar em consideração cada CNPJ da empresa, para efeito da aferição do risco, do grau de risco e determinação da alíquota SAT devida. Diante da edição de tal verbete de consolidação e tal entendimento na jurisprudência do STJ,
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o parecer PGFN 2120/2011, cuja emenda segue abaixo de aplicação ao caso concreto. Aí eu não vou ler, que vocês têm acesso também. A emissão de tal parecer, por sua vez, culminou com a edição do ato declaratório número 11/2011, de acordo com o qual fica a Procuradoria dispensada de apresentar contestação, interpor recursos, desistir dos já interpostos, desde que não exista outro fundamento relevante. Tal ato declaratório consta na lista de dispensa da Procuradoria e deve ser aplicado pelos membros desse Conselho, conforme previsto no artigo 62, parágrafo 1º da linha C do regimento do CARC, do RICARC. E, embora alegada nulidade do lançamento, visto que não teria ocorrido a individualização por CNPJ, estabelecimento, tenho que a adequação atual não caracteriza cancelamento do lançamento, tal como entendimento da Câmara Superior. Diante do exposto, vou no sentido de determinar que a alíquota SAT seja oferida pelo grau de risco da atividade preponderante em cada estabelecimento. A ser exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para determinar a alíquota SAT, que a alíquota SAT seja oferida pelo grau de risco da atividade preponderante de cada estabelecimento. É como eu voto, presidente. Rafael, ele alegou isso no recurso? Não, ele não alegou. Não, peraí, agora deixa eu confirmar. Está reconhecendo de ofício isso? Não, calma, deixa eu só confirmar, Porque daí, veja, se ele não alegou, não sei se é o caso da gente interferir nisso, né? Agora, se ele alegou, Rafael, eu só recomendo que tu faça assim, para determinar o recálculo do lançamento, considerando a alíquota preponderante. Acho que fica mais claro. Até porque aqui é parcial, seria parcial, né, se ele tivesse... Determinar o recálculo, considerando a alíquota mais... Pelo que eu entendi aqui, eu tô lendo aqui o relatório. Agora, se ele não alegou, eu não sei se é o caso da gente mexer nisso, sabe? Porque ele declarou como ele quis. Agora a gente vai interferir em algo que ele não pediu para fazer, ele não pediu para retificar a GFIP, uma coisa, não sei se é o canal aqui, entendeu? Não é um caso como decadência, né? Que aí foi uma opção da empresa de declarar de um jeito, a gente vai interferir sem que ele tivesse questionado. No item 4.8, está transcrito aí no relatório, diz assim: a atividade de venda de mármores e granitos exercida pela empresa através do estabelecimento CNPJ número tal constituiria, sim, atividade econômica autônoma, diversa da atividade de produção rural, também exercida no período. Em consequência, incidiram contribuições patronais devidas à Previdência Social e aos terceiros sobre folha de pagamento de segurados empregados, e não sobre o valor da comercialização de sua produção rural / receita. É como se o contribuinte tivesse apurado sobre a contribuição previdenciária sobre a receita e a fiscalização refez para calcular sobre a folha de pagamento. O recolhimento sobre a produção rural, comercialização da produção rural, para que o contribuinte possa fazer o recolhimento sobre a produção, ele tem que se adequar às exigências da lei, né? Produção própria, tem aquelas questões, né? Daí eu não sei o que é. Vista de mesa pode ser, Rafael? Pode. Uma vista de mesa? Gente, eu vou pedir uma vista de mesa desse aqui e a gente dá uma estudada. Colegas, item... Ele alega assim dele, ele fala de forma geral, ele não pede aplicação da súmula, mas ele fala assim. Ele ataca a questão das diversas atividades que a empresa desenvolve em filiais diferentes, que é essa questão de mármore aí, e a comercialização de produtos rurais, da atividade rural. O lançamento foi antes ou depois do enunciado do STJ, do enunciado 351? Eu vou confirmar a velocidade do lançamento, Luiz, só um minutinho. Esse enunciado é no do recurso repetitivo? Recurso repetitivo?
Não, é uma súmula. É um enunciado de súmula, não é RESP, não. Ah, tá. Mas já é, um entendimento já pacificado, totalmente pacificado. Eu coloquei a lista de mesa aqui, eu vou dar uma estudada, aí vocês de repente podem dar uma estudada também. A gente segue adiante, né? Daí já vem com com entendimento sobre essa questão. Podemos seguir então, Rafael? Então, item... Bem, então o 41 vai ser a mesma coisa. Ele é igual, só é que é o RAT. Você está... RAT-SAT é a mesma coisa, né? Você está também Igualzinho. pedindo que seja aplicada a alíquota RAT por estabelecimento, isso? Isso. O resultado é o mesmo. Mesmo. Deixa eu até abrir aqui. Eu vou pedir vista de mesa, então, desse já Por isso fazendo... que eu estou te falando, A gente ganha tempo daí. Perfeito. É a mesma coisa. Então, os dois vista de mesa, tá, colegas? Eu vou dar uma examinada aqui. Item 40 e 41, vista de mesa. Colegas, vamos adiante, tá? Os próximos itens são itens de minha relatoria, tá? Só que esses itens são vários do mesmo contribuinte, e eu não imaginava que fosse dar tempo de chegar neles para julgar. Eles estão prontos para julgamento, só que eu quero organizar eles, porque aqui tem obrigação principal, tem acessória, e eu não fiz essa organização, eu ia fazer hoje à noite. Então, não vamos fazer o julgamento deles agora, eu faço agora à noite, amanhã de manhã, a gente pode começar a sessão da manhã, amanhã, fazendo o julgamento desse, tá? Então, são os itens 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. A gente inicia a sessão de julgamento amanhã fazendo esses itens. Podemos fazer o seu agora, Gregório? O 50? Podemos, né? Então, colegas, vamos fazer agora o julgamento de dois itens da pauta de relatoria do conselheiro Gregório, que são os itens 50 e 51 da contribuinte Guarujá Veículos Limitada. Segue na ordem, Gregório? Então, colegas, item 50 da pauta da contribuinte Guarujá Veículos Limitada. Pode começar, Gregório. Eu vou direto ao voto, presidente. Os dois casos, os itens 50 e 51, são multas por descumprimento de obrigação acessória, ambos referente ao CFL 68. Ou seja, consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Verifica-se, pois, que no caso a ordem em análise é uma decorrência do descumprimento da própria obrigação principal, fatos geradores da contribuição previdenciária. De acordo com o relatório fiscal, foram apuradas as seguintes irregularidades. A empresa informou incorretamente a massa salarial de segurados empregados, já que as folhas de pagamento e arrais apresentadas por ela em diversas competências possuem valores maior que os declarados nas GFIPs, bem como deixou de informar nos mesmos documentos os valores pagos aos sócios gerentes, a título de prolabore, e aos trabalhadores autônomos, estes dois últimos apurados nas DIPJs da empresa. Destaca a autoridade administrativa fiscal que essas diferenças estão identificadas no relatório de fatos geradores da NFLD final 548, dígito 7, pelo levantamento G1, remuneração de segurados extra-GFIP. Como se vê, o presente processo administrativo, esse refere ao descumprimento da obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes à totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está umbilicalmente vinculado ao processo referente ao descumprimento da obrigação principal. Através de pesquisa realizada no endereço eletrônico do Comprot, verificou-se que a referida NFLD corresponde ao processo 15.979.000.269/2007, dígito 91, conforme se refere da imagem abaixo. E aí você vê que tem o número da NFLD, esse número da NFLD é mencionado pela própria autoridade administrativa fiscal no relatório fiscal, e aí respectivo número do PAF. No que tange ao referido processo, descumprindo a obrigação principal, não há registro de movimentação deste no sítio eletrônico desse egrégio conselho, conforme se refere da imagem abaixo. A gente tenta consultar e não identifica.
Já a movimentação processual disponível no endereço eletrônico do Comprod evidencia que o referido processo encontra-se na PGFN Santos, com última movimentação datada de 25 de julho de 2016. E aí, o andamento do Comprod. Expandidos a informação dos movimentos do processo em questão, verifica-se que o mesmo tramitou pela equipe de parcelamento antes de ser tramitado para a Procuradoria de Santos. E aí também a tela do Comprod. Como se vê, ao que tudo indica, parece que a contribuinte optou por parcelar o crédito tributário objeto do processo referente ao descumprimento da obrigação principal e, não tendo cumprido o parcelamento, o mesmo foi encaminhado à PGFN para inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial. Registro pela sua importância que essa é uma relação que se faz no presente momento, já que não é possível fazer tal afirmação com absoluta certeza ante a ausência de elementos nos presentes autos a confirmar tal linha de raciocínio. Neste aspecto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada, observado o limite legal, e lançado no processo referente ao descumprimento de obrigação principal, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, então ser imprescindível, no caso referente à conversão do presente julgamento de diligência para a unidade de origem, para que a autoridade administrativa fiscal adote os seguintes procedimentos: confirmar se o processo referente à NFLD número tal, mencionado pela fiscalização no relatório fiscal, corresponde de fato ao PAF aí mencionado, porque essa foi uma inferência que eu fiz de acordo com o Comprod, mas eu peço que a fiscalização confirme essa informação. Caso positivo, confirmar o status daquele processo referente à obrigação principal, confirmar se não houve, de fato, interposição de impugnação e, se for o caso, de recurso voluntário pela contribuinte no referido processo, já que não consta a movimentação no endereço eletrônico do CAF. Caso tenha ocorrido a interposição de impugnação e, se for o caso, de recurso voluntário pela contribuinte no referido processo, anexar ao presente processo a cópia da acórdão da RJ, isso for o caso também do CAF, confirmar se houve, de fato, parcelamento integral ou parcial do crédito tributário objeto daquele processo administrativo principal, e, caso positivo, qual é o status desse parcelamento, consolidar o resultado da diligência e informação fiscal conclusiva, da qual deverá ser dada ciência ao contribuinte para querendo apresentar manifestação no prazo de 30 dias, após retornar os autos para este conselho para prosseguimento do recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Gregório, fazer só uma nota de rodapé aqui que é relevante. Enquanto você falava, eu fui no e-processo, tomei a liberdade de ir no e-processo, e algumas perguntas que você fez já estão respondidas. Eu não tenho acesso às consultas de pesquisa no e-processo. Eu sei, por isso que eu fiz. Eu sei que vocês têm essa limitação, né? E por isso, exatamente por isso você encaminhou, que se você tivesse, eu não faria isso. É o seguinte, esse é o processo que você cita, ele controla a NFLD 35.826.5487, certo? Ponto. Luiz caiu? O arquivo único lá de Santos. Como é que é? Você ficou fora um tempo. Voltei? Voltou. Ele está no arquivo único da Procuradoria da Seccional da Fazenda Nacional em Santos. Ele está lá na Procuradoria. Quer dizer, Gregório, que tal uma vista de mesa desse também, pode ser? Fica à vontade, sem problema. Vamos fazer uma vista de mesa desse aqui também. Colegas, item 50 da pauta, vista de mesa, tá? Quero dar uma olhadinha nesse caso aqui. Ele, pelo que tem aqui, ele já transitou na esfera administrativa, né? Ele já transitou na esfera administrativa, está lá está no arquivo único da Procuradoria, porque ele está inscrito em dívida, inclusive, tá? O débito foi inscrito em dívida. E qual é o resultado do trânsito na esfera administrativa? É isso que eu estou procurando, galera. Ele foi inscrito em dívida em 18 de setembro de 2011. 18 de setembro de 2011. Se ele foi inscrito em dívida, é porque, como se diz, ele não teve boa sorte na esfera administrativa. Agora, é saber... Não, tem um porém. Ele foi inscrito em dívida, mas ele pode ter tido sorte parcial. É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer, você não deixou eu terminar. Eu estava dizendo, ele não teve sorte
Não necessário, mas pode ser que parcialmente ele tenha afastado. Por isso que eu estava procurando, na hora que você falou, eu estava procurando, você se antecipou o meu raciocínio. Eu estava procurando exatamente a DRJ para ver onde é que estava. Entendeu? Eu gostaria de terminar de falar, eu estou explicando, estou mostrando aqui aos colegas. Tem que ser uma vista de mesa, Luiz, daí a gente vê com calma depois, pode ser? O rapaz disse aí que não. Oi? Viu? Tiramos com vista de mesa, você analisa com calma. Esse aí, podemos seguir nos outros. Pode ser? Pode ser, Luiz? Essas informações para análise com calma, é necessário que nós que temos acesso ao e-processo partilhemos o processo com o Gregório. Porque senão o Gregório vai continuar sem acesso. Sim. Deixa eu primeiro ver as perguntas do Gregório. Eu tenho esse processo, e aí eu para o Gregório, né, se o Gregório se sentir satisfeito, né, se for o caso até de extrair alguma tela, alguma coisa, a gente pode, de repente, ver de fazer isso, né, a gente subsidia o Gregório com as informações que ele precisa, e se ele se sentir satisfeito, ele já pode julgar, tá? Deixa eu ver certinho o processo, se a gente ficar um tempão vendo aqui, daí vai ser com isso mesmo, de um jeito, né? Eu estou só adiantando fatos que eu estou vendo aqui no processo. Houve reconhecimento parcial de decadência de ofício. Perfeito. Aí é o que o Márcio disse, parcialmente ele levou alguma coisa. Deve ter ido lá para a Procuradoria o saldo remanescente. Perfeito. Eu sei, Luiz, os outros estão na tela? Os outros conselheiros estão na tua tela? Agora estou vendo o Márcio também. Os outros estão na tela? Todos estão na tela para mim. Eu estou vendo todos. Agora o Gregório está na tela. Então tá, Gregório, eu vou dar uma olhada no processo, tá com vista de mesa, daí eu te falo o que eu encontrar aqui, tá bom? O próximo item, colegas, é o item 51 da pauta, também de relatoria do Gregório e também da mesma contribuinte, Veículos Limitada. Pode começar, Gregório. Item 51. Esse também é um caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, a mesma obrigação, inclusive, na apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, CFL 68. No relatório fiscal, a Autoridade Administrativa Fiscal informa que, realizando pesquisa nos sistemas informatizados da Receita Federal, bem assim no Cadastro Nacional de Informação Social, constatamos que nas competências a seguir transcritas, a empresa omitiu das guias de recolhimento da FGTS, Informação da Previdência Social, conforme relatório da multa aplicada, a massa salarial de segurados empregados, tendo sido constatadas essas irregularidades com base no relatório anual de informação social e nas próprias GFIPs. Ao final do relatório, a Autoridade Administrativa Fiscal destaca que o presente auto de infração, o presente, esse aqui que a gente está analisando, hora lavrado, é substituto do AIDBCAD, final 550, dígito 9, declarado nulo, consoante decisão de notificação número 21433.4, uma vez que constatamos em nossos sistemas informatizados que a infração cometida pela empresa, vale dizer, Comissão dos Fatos Geradores de FIPS, ainda persiste. O presente processo administrativo, de que se refere ao descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes à totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está, pois, umbilicalmente vinculado ao processo referente ao descumprimento da obrigação principal. Ocorre que, através de pesquisas realizadas tanto no endereço eletrônico do Comprod, quanto no site desse egrégio conselho, este relator não logrou identificar o suposto processo referente ao descumprimento da obrigação principal correspondente ao presente PAF por descumprimento de obrigação acessória. Registro pela sua importância que não há notícia nos presentes autos, nem no número do DBCAD, que eventualmente tenha dado origem ao processo principal. Tal informação, no número do DBCAD que eventualmente tenha dado origem ao processo principal, é possível que esteja registrado no relatório fiscal referente àquele DBCAD, final 550, dígito 9, o qual, conforme consignado pela própria Autoridade Administrativa Fiscal, foi declarado nulo. Com relação à declaração de nulidade desse DBCAD 550, dígito 9, tendo em vista que o presente lançamento é substituto daquele, indaga-se o que motivou o reconhecimento da nulidade do referido DBCAD. Foi apontado algum tipo de vício, caso positivo, de qual natureza, formal ou material? Por fim, mas não menos importante, outro fato que chama atenção diz respeito à alegação da contribuinte no sentido de que inclui o débito objeto do presente processo no refis.
Ocorre que, apesar de ter feito tal alegação, a contribuinte nada apresentou neste sentido, além de ter informado períodos distintos dos débitos supostamente parcelados. De fato, em um primeiro momento, a contribuinte destaca que os fatos geradores das contribuições previdenciárias supostamente devidas foram calculadas dentro do período compreendido entre janeiro de 96 e janeiro de 2006. Ocorre, no entanto, que, em relação a estes supostos débitos, ingressou no chamado refis, destinado a promover, em caso, a regularização de todos os créditos do INSS. Então, ela faz essa afirmação no primeiro momento. No segundo momento, a contribuinte registra que a referida regularização abrangeu todos os créditos do INSS, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os retidos e não recolhidos, com vencimento de 29 de fevereiro de 2000. Você vê que tem uma divergência entre as datas. E aí, mais uma outra informação da contribuinte. Por fim, destaca que, conforme se infere do documento em anexo, a contestante aderiu à refis para saldar eventuais débitos apurados junto ao INSS no período compreendido entre maio de 96 a julho de 98, período este alcançado pela fiscalização efetuada. Como se vê, para um mesmo fato, qual seja, inclusão de débitos no parcelamento, a contribuinte acabou registrando 3 datas distintas em relação ao período dos débitos supostamente parcelados. Este SPEC, ante a ausência de informações nos presentes autos, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada, observado o limite legal, e lançado no processo referente ao descumprimento da obrigação principal, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a unidade de origem, para que a autoridade administrativa fiscal adote os seguintes procedimentos. A. Confirmar se houve emissão de NFLD por descumprimento de obrigação principal vinculada ao presente processo. Caso positivo, confirmar o status do processo referente à obrigação principal, verificando, dentre outros, as seguintes informações. Houve interposição de impugnação e ou de recurso voluntário, houve decisão de primeira e ou de segunda instância, caso positivo, anexar os presentes autos tais decisões. Houve parcelamento do débito. C. Verificar o motivo pelo qual o DBCAD final 550-9 foi julgado nulo, anexando aos presentes autos cópia da decisão de notificação aí citada. Confirmar se houve, de fato, parcelamento integral ou parcial do crédito tributário objeto do presente processo e, caso positivo, qual é o status desse parcelamento. Consolidar o resultado da diligência em informação fiscal conclusiva, da qual deverá ser dada ciência ao contribuinte para querendo apresentar manifestação no prazo de 30 dias, após retornar os autos para este conselho para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, o conselheiro relator está propondo converter o julgamento em diligência. Gregório, posso pedir vista de mesa desse também? Posso? Tranquilo, né? Eu vou dar uma olhadinha, tá? Nessas informações, ver o que eu consigo aqui. Vista de mesa também, tá? Então, item 51, vista de mesa. O que é, Luiz? Não, tudo bem, pode terminar. É porque só porque o Gregório perguntou o outro como é que tinha sido o desfecho na esfera judicial, ou na esfera administrativa. Só informando para o Gregório, houve trânsito em julgado, viu, Gregório? Ele não recorreu, ele perdeu, o lançamento foi considerado procedente na primeira instância, uma decisão de notificação, ele não recorreu dessa decisão, foi trânsito em julgado, ele não recorreu para o CRPS, aí algum tempo depois, já a própria unidade da Receita Federal procedeu, ela mesma, a revisão de ofício, aplicando a súmula vinculante 8. Foi quando eu falei daquela questão da decadência. Então, vários períodos foram decadentes. Perceba o que eu estou dizendo. A própria unidade da Receita, mediante despacho dos órgãos, fez revisão de ofício de decadência. Né? Então, aí, a partir daí, afastou-se as competências decadentes e foi inscrito em dívida ativa da União. E está no arquivo lá na Procuradoria de Santos. Foi esse o desfecho do processo. Esse daqui é bastante interessante o que ele vai fazer para pedir ficha. Se ele não pedir ficha de mesa, eu pedir, porque essas informações realmente já podem estar, já deve estar tudo resolvido, boa parte do que o Gregório perguntou aqui. Perfeito. É só isso, Dani. Tá certo, então. Colegas, agora vamos fazer o julgamento do item 52 da pauta. São, na verdade, 3 itens da pauta da manhã, do dia 3, de relatoria da conselheira Ana. São os itens 52, 53 e 54, da contribuinte Irene Lima da Silva.
São contribuições previdenciárias. A gente consegue fazer esses agora nessa meia hora? Consegue, Ana? Eu acho que sim, Dani. Você vai seguir a ordem da pauta? Pode. Pode ser? Colegas, item 52 da pauta, da contribuinte Irene Lima da Silva. Ana, pode começar então. Bom, os 3 processos, eles são oriundos do mesmo mandado de procedimento fiscal, onde foram lavrados 3 autos de infração de obrigação principal. Em face da contribuinte, tendo como fato gerador a remuneração apurada por aferição indireta dos segurados empregados da obra de construção civil particular. Então, a única diferença entre eles é que esse aqui, o 52, é a parte dos segurados, o outro é a patronal e o último dos terceiros. O lançamento é referente ao período de abril de 2005 a março de 2006, e ele foi realizado por aferição indireta, pois à época do encerramento da obra, a recorrente não teria apresentado o aro. A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de ausência de provas quanto à quitação das contribuições devidas e da expedição do aro. Outro sim, a DRJ concluiu pela possibilidade de lançamento de ofício das contribuições, respeitado o prazo decadencial. A recorrente, por sua vez, ela sustenta que, à época do encerramento da obra, ela realizou o pagamento da guia GPS suplementar, que era referente à competência março de 2006, e, na sequência, o INSS expediu o aro, e que ela não apresentou o aro à Receita Federal, porque se trata de um procedimento do INSS, e que hoje a sua localização seria um problema, eu até botei entre aspas as palavras dela, um problema interno do setor de arrecadação do antigo INSS. Pois bem, eu trago aqui na primeira parte do meu voto uma fundamentação sobre o aro e a expedição do aro quando ele ocorre, né? E nos termos do artigo 42 da Instrução Normativa da Receita número 3, que era vigente à época do encerramento da obra, o encerramento da matrícula da obra de construção, ela era feita após a quitação do aviso para regularização do aro. E o artigo 431 dessa mesma instrução normativa, ele mencionava que o aro expedido pela Secretaria da Receita Previdenciária em 2 vias destinava-se a informar o responsável pela obra, se fosse o caso do montante das contribuições devidas, sendo uma via do aro assinada pelo declarante e a outra anexada a disso. Ou seja, uma via do aro era entregue ao contribuinte e a outra via que ficava anexada na disso. Desse modo, entendo que não procede a alegação da contribuinte, no sentido de que a localização do aro é de responsabilidade interna da administração pública, pois ela detinha ou deveria deter uma via deste documento. Eu entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova e não refutou as razões de decidido aresto recorrido, tampouco trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar suas alegações. Nesse sentido, eu entendo que tem razão a recorrente nesse primeiro ponto. O outro argumento da recorrente é que não há possibilidade de ser feito o lançamento por aferição indireta. E, de acordo com a Lei 8.212, no seu artigo 33, a fiscalização pode fazer o lançamento de ofício, caso o contribuinte faça a recusa de algum documento ou a sonegação. Ou seja, a própria legislação previdenciária permite que seja feito o lançamento por arbitramento. Eu trago que, eu não vou ler tudo, mas a Instrução Normativa da Receita também, número 3, que diz em seu artigo 597, que a aferição indireta é utilizada quando o contribuinte se recusa a entregar algum documento, e o artigo 600, que diz que, para fins de aferição, a remuneração da mão de obra utilizada na prestação de serviços para a empresa corresponde ao mínimo de 40% do valor dos serviços constantes da nota fiscal. Foi exatamente como fez a fiscalização. Aí eu trouxe um trecho do relatório fiscal, em que trata do lançamento por aferição e como foi feito o cálculo. Assim, entendo que correto o lançamento realizado por aferição indireta. Nesse mesmo sentido, eu trago 2 precedentes aqui do CARF e concluo por negar provimento ao recurso voluntário.
Ok, Ana. Colegas, está dando um retorno no meu. E, colegas, em relação ao item 52 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Trata-se aqui de obra de construção civil, regularização de obra de construção civil. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Acompanho. Luiz? Acompanho a relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Francisco? Acompanha a relatora. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 52 da pauta, da contribuinte Irene Lima da Silva, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Eu estou consignando na ata aqui que o julgamento está sendo realizado no dia 2 de fevereiro, no período da tarde. Você falou que é a mesma situação, é a mesma base de cálculo, a mesma obra, contribuição, só muda a contribuição, né? Só muda a contribuição. É o mesmo mandado de procedimento fiscal, a mesma obra, mesmo período. As alegações recursais são as mesmas, as Também. razões de duas são as mesmas. E aí, então acho que não precisa ler todos. Eu acho que não. Reproduzir, né? O Colega, 53 é o patronal e os 54 terceiros. isso. Eu abri os três, e todos a mesma situação. Colegas, em relação aos itens 53 e 54, a relatora está votando no mesmo sentido do item 52. Os três tratam da mesma contribuinte, da mesma obra, da mesma base de cálculo, as mesmas alegações recursais, as mesmas razões decididas da relatora. E nós acompanhamos, em relação ao item 52, o voto da relatora, que negou provimento ao recurso voluntário. Ela também está negando provimento ao recurso voluntário em relação aos itens 53 e 54. Em relação a esses dois itens, alguém diverge do voto da relatora? Não, né? Ninguém diverge, né? Então, vamos manter a mesma decisão do item 52 para os itens 53 e 54 da pauta. Então, para o item 53 da pauta, da contribuinte Irene Lima da Silva, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. E para o item 54 da pauta, também da contribuinte Irene Lima da Silva, também ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Estou registrando na ata aqui que o julgamento desses três aqui está sendo realizado na tarde do dia 2 de fevereiro de 2021. Que hora que são? Vamos ver. Eu estava olhando aqui um do Francisco, que já é das 14 horas de amanhã, porque acabou a pauta da manhã que nós nos propusemos a julgar. Isso. Eu vi que um do Francisco parece bem rápido, que é o da construtora Pinheiro. Talvez dê tempo e a gente poderia encerrar nele. Então, pode ser, Francisco. Qual que é que você falou? Construtora Pinheiro, aos 56. Eu presumo que dá para julgar até os dois. Tá bom. O da Portel Prefeitura e da... Então, podemos... Colegas, vamos adiantar a citar o julgamento? Eu até já dou uma contextualizada. Da construtora... Estou baixando diligência, propondo uma diligência. E da prefeitura tem uma boa parte que é concomitância e a outra alegação dela é de inconstitucionalidade e nulidade por inconstitucionalidade. Então, tá. A turma então, eu acho que a gente consegue fazer esses dois itens agora, né, Francisco? Então, tá. Então, colegas, vamos fazer o julgamento. Obrigado pela dica, Márcio. Assim a gente ganha mais esse tempinho, assim. Gente, nós temos processos de imposto de renda da pessoa física, às vezes eles são mais demorados, então é bom ganhar tempo nesses aqui que são mais tranquilos,
para, de repente, a ideia, vamos tentar cumprir essa pauta dessa semana, né? Colegas, vamos fazer o julgamento agora, antecipar o julgamento do item 55 da pauta, que está pautado para o dia 3 de fevereiro, no período da tarde. Então, como nós temos essa disponibilidade de tempo agora, vamos fazer a antecipação do julgamento desse item, o item 55 e, se for possível, o item 56. Francisco, item 55 da Portel Prefeitura. Pode iniciar. A autuação ela se refere ao ano base de 2005. Foram cobradas contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais, a parte patronal e aquela destinada a cobrir os riscos ambientais do trabalho. Eu marquei de vermelho alguma coisa que eu achei mais relevante aqui. Só que é importante que eu tenha mais destacado que a incidência foi sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, porque a gente vai voltar nisso lá na frente. Aí aqui o relatório detalha o que aconteceu, o contribuinte questiona, ele, em seu questionamento da impugnação, ele trata de princípio da capacidade contributiva e traz essa alegação aqui sobre o regime próprio de previdência social. Eu vou lá no voto, porque lá a gente vai entender direitinho, mas o que aconteceu foi o seguinte, em 99, a partir de 99, o julgamento primeira instância, o julgador de origem manteve a autuação, no recurso voluntário, aí o contribuinte ele se insurgiu, mas ele trouxe as alegações simplesmente de agressão a princípios legais e constitucionais, nada se referindo à contribuição social previdenciária incidente sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais. Por quê? Ele tinha esse plano de previdência, ela tinha esse plano de previdência privada lá, previdência privada não, previdência própria, né, da prefeitura lá. E aí ela deixou, desde 99, eu já entro aqui, eu admito o recurso, ele conheço parcialmente, em função da concomitância, e aqui eu entro, eu acho que é o cerne aqui. Ela tinha uma decisão ela tinha uma decisão judicial, uma liminar, para que a Receita não cobrasse as contribuições previdenciárias sobre os empregados, porque eles participavam desse plano de previdência próprio. Isso foi confirmado em sentença. Aí eu trago os excertos aqui do acordo recorrido, onde ele trata dessa situação, porque o acordo recorrido ele não reconheceu a concomitância. Ele simplesmente tratou o seguinte: olha, você não pagou enquanto estava com proteção liminar, mas isso aí foi cassado, então você teria que ter pago posteriormente. E aí eu trago excertos aqui das peças, né? Deferimento da medida liminar em 19 de 4 de 99. Então, deferida a liminar para não se cobrar essas contribuições previdenciárias sobre empregados, né? A sentença em 99, ela confirmou, ela concedeu a segurança, né? Apesar na alegação do contribuinte da impugnação, ele tratou muito de liminar e o acordo recorrido também acompanhou, mas tinha uma sentença. A Procuradoria, aí a consulta processual, esse processo está baixado já, 2007. Aqui tem uma certidão de agravo de instrumento que anexou, decisão do tribunal. E aí eu trago aqui o acordo do TRF da primeira região, eu trago a ementa, onde aí ele reconheceu que as contribuições eram devidas. E a alegação da contribuinte toda que
ela trata que essa contribuição não era devida, porque na época ela estava sob proteção dessa liminar. E aí, embora esses fatos tenham começado antes da autuação, mas eles perduraram até 7 de setembro de 2006, quando o tribunal decidiu cassar aqui na apelação do mandado de segurança, o tribunal afastou essa proteção judicial que a prefeitura tinha, né? E aí eu trago aqui, aí eu concluo aqui. Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objetos de pedido, restou configurada a concomitância processo administrativo com judicial. E aí transcrevo aqui a súmula número 1, né? Que ela importa a renúncia à instância administrativa, propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual antes ou depois do lançamento de ofício. E aí eu afasto esse argumento que ele questionou em relação aos empregados. Ele não recorreu, nada manifestou, permaneceu silente em relação aos contribuintes individuais. Eu afasto os questionamentos em relação à nulidade em função de agressão a princípios constitucionais. Um está dependendo do outro, está na sequência. Temos, inclusive, a súmula que o enunciado número 2 que nos protege, né? Define o nosso espaço, né? E aí, ante o exposto, eu conheço parcialmente do recurso interposto para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Como voto. Colegas, em relação ao item 55 da pauta, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso voluntário. A parte que você não conhece, Francisco, que tem a concomitância, né? É a incidente sobre os servidores municipais. Porque a parte dos contribuintes individuais ele nem questionou, não é objeto do recurso. Então, das alegações referentes às contribuições incidentes sobre os servidores municipais. Só um pouquinho. Só um instantinho. Das alegações referentes às contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos servidores municipais. Objeto da ação judicial, né? Servidores principais, você falou? Não, municipais. Ah, municipais. Tá. Não sei se vocês notaram, eu mudei meu teclado. Meu teclado antes ele era bem silencioso, agora estou com esse teclado aqui do meu filho, que é barulhento pra caramba, parece uma máquina de escrever antiga. Ele é mecânico. Colegas, o conselheiro relator em relação ao item 55 da pauta está conhecendo parcialmente do recurso, não está conhecendo das alegações referentes às contribuições
incidentes sobre a remuneração paga aos servidores, uma vez que essa contribuição é objeto de ação judicial proposta pelo contribuinte, pelo sujeito passivo. E na parte conhecida do recurso, o conselheiro relator está negando provimento ao recurso. Negando provimento. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não. Márcio, como você vota? Apoio o relator. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 55 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes às contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos servidores municipais. Aí eu estou colocando assim, Francisco, por renúncia ao contencioso administrativo em razão de propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, com o mesmo objeto, tal, vai estar assim lá, tá? E, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Ok? Tudo por unanimidade. Eu acho que outro em 10 minutos dá para a gente fazer. Oi? Eu acho que nesses 10 minutos restantes, se o grupo topar, eu acho que dá para a gente fazer esse outro. O 56, né? Você falou que é uma resolução, né? Proposta de resolução. Então, Francisco, se é uma proposta de resolução, pode ir direto para a proposta, tá? Pode começar, então. Colegas, item 56 da pauta, da contribuinte construtora Pinheiro Limitada. Pode começar, Francisco. CFL 68, autuação, contribuinte. Se surgiu, o indicador de origem manteve, autuação. Ele recorreu, mas nada acrescentou em relação ao que ele já tinha argumentado lá na impugnação. O recurso é tempestivo, preenche todos os requisitos, eu tomo conhecimento. É porque eu tenho 2 votos e peguei. Eu tenho 2 votos mesmo. Se eu vencido se fosse vencido na proposta de resolução, eu já estava com outro voto, eu estava com outro voto aqui. Mas o que eu botei lá foi da resolução mesmo. 5.000 resolução. Não é isso que está o título aí? Né? Pronto. Então aqui segue. Nada acrescenta. Da conversão do julgamento em diligência. Aí eu trago uns excertos aqui da impugnação, do acordo recorrido, mas o que é relevante aqui é que o contribuinte apresenta a documentação comprovante, ele pede relevação da multa. Ele apresenta comprovante que fez as alterações, cumpriu todas aquelas etapas para a penalidade ser relevada, mas o acordo recorrido, ele foi bem sucinto, eu estou transcrevendo aqui, isso aqui eu vou ver que eu acho que é relevante, acordo recorrido está na folha 3, aí, na página 3. O sujeito passivo apresentou peça impugnatória 50 a 60, alegando a incita, correção da falta e solicitando a relevação da multa aplicada, anexando cópias de comprovante de remessa das declarações com as correções efetuadas, incluindo os valores relativos às contribuições omitidas e quem seja a autuação. A relevação ou atenuação se aplica sobre o valor da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção total da falta, não havendo previsão normativa para relevação ou atenuação parcial intraocorrente. A interessada apresenta folhas 74 a 106, cópias e protocolos de envio de relatórios analíticos de GPS para efeitos de correção da falta e para a relevação da multa. Olha o fundamento da decisão de origem. Ocorre que nenhuma correção foi incorporada aos sistemas informatizados. Assim, a interessada não faz jus à relevação pleiteada. Esse aqui foi o fundamento da decisão. Aí o contribuinte do recurso, ele se insurge e aí, ele, de certa forma, ele argumenta que
Não cabe a recorrente que dispõe dos protocolos de envio de argumentos de conectividade social, documento 3 ao presente, a responsabilidade por eventual fracasso na exportação dos arquivos pelo sistema disponibilizado pelo órgão fiscalizador. A exportação dos arquivos foi exitosa, conforme atesta as cópias anexas, documento 4, dos extratos de exportação obtidos pela recorrente. Aí eu trago aqui, não menos relevante, a exemplo, aqui eu peguei uma competência, não menos relevante, a exemplo, trago exceto do protocolo de envio de arquivos correspondente à competência 2/2004, processo digital folha 143. Aqui é aquele textozinho impresso lá que fica no comprovante do contribuinte. Seu arquivo CFIP, PCR, SFP foi armazenado na caixa postal da funcionalidade CFIP-REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26 de 2008, às 10h05. O número deste protocolo de envio de arquivos aí ele traz esse código aqui. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal para posterior tratamento. Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua caixa postal. Aí eu destaquei esse negrito. Então, é uma possibilidade que eu estou entendendo desse arquivo não ter sido processado, se é que não foi, se não estava no sistema, é alguma inconsistência na sua apresentação. Aí eu venho fechando o meu entendimento. Assim sendo, entendo pertinente a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analisar a documentação apostada aos atos, processo digital folha 88, a 115, 143 a 270, porque ele repetiu a documentação no recurso que ele já tinha apresentado lá na impugnação, manifestando-se acerca de tais correções. Ademais, sendo o caso, a Caixa Econômica Federal deverá ser diligenciada a fim de esclarecer as razões de suposta ocorrência impeditiva do processamento em questão. Assim resolvido, o resultado da referida diligência deverá ser consolidado conclusivamente por meio de informação fiscal, destacando, se for o caso, as competências em que dita penalidade será relevada. Tem essa mais. Segundo o artigo 291, parágrafo 1º do decreto 304891, com a redação dada pelo decreto 6/32. Aí eu faço a transcrição aqui. Por fim, o recorrente deverá ser certificado referido do resultado para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 dias. Conclusão. Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências solicitadas na presente resolução. É como voto. Em essência, é o seguinte: o contribuinte apresentou uma documentação supostamente comprovando que fez as correções no prazo. Isso não foi para os sistemas. Por não constar nos sistemas, o julgador de origem entendeu que ele não teria direito a essa relevação. Como no próprio formulário há informações de situações impeditivas, que o contribuinte pode ter dado causa, se a circunstância que ele apresentou, então eu entendi ser razoável se diligenciar para a unidade estudar o caso e ver o que realmente aconteceu. Se for o caso, até intimar a Caixa Econômica para ela explicar o que foi que impediu esse processamento, se for o problema de sistema dela ou uma confecção de forma não adequada. Inclusive, Fran, ele disse que, sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua caixa postal. Isso. Então, acho que é muito relevante que eles tragam essa nota explicativa que eles deveriam ter enviado para a caixa postal do contribuinte. Francisco, outro ponto que você não aborda aí, mas eu trago para a sua análise, se for o caso, aconteceu o que em relação ao processo principal? Porque no relatório do acórdão da DRJ, que você até transcreve aí no seu voto, na sua proposta de resolução, a DRJ, inclusive, menciona, né, o deprecagem do processo principal. Diz a DRJ, o lançamento da multa isolada sob julgamento, tem as mesmas bases do lançamento efetuado sob o auto de infração de deprecagem final 557-2, decorrente da falta de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias correspondentes a 15% sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura de prestação de serviço. Aqui é o que? Cooperativa? Cooperativa de trabalho.
Cooperativa de trabalho. O processo principal parece que é cooperativa de trabalho 15%, que já foi julgado inconstitucional, inclusive, né, pelo STF. Exato. Então, eu acho válido acrescentar, se a resolução passar, acrescentar para trazer aos autos informações em relação ao processo principal. Parece que foi pago, Gregório, já. É porque eu li saltando, mas o principal foi... Deixa eu só localizar aqui, mas com certeza o principal já foi quitado por pagamento, eu li no teu voto. É porque como eu saltei, eu fui só nos pontos da resolução, mas ele foi resolvido. Tá. Mas foi julgado nulo se a matéria realmente for essa, e foi julgado nulo pelo STF. Tem lá no meio do voto dele, Gregório, que ele pagou, né? Se ele pagou, ele extinguiu o crédito tributário, não tem nem mais como rever, né? Sim. Se passou 5 anos, não teria Sim, como... Aí o problema seria um problema dele para o indébito em relação ao principal. Né? Ele pagou uma coisa que é nula, que não deveria ter pago. Aí passou o prazo, enfim, aí ele vai, se ele tem direito a repetir ou não, porque pagou uma coisa indevida ou não, vai ser lá. Mas se a obrigação principal sequer deveria ter nascido, muito menos seria aqui a obrigação acessória que a gente está julgando ainda, né? Então, eu acompanho a resolução em maior sentido para trazer as informações em relação ao processo principal, ainda que tenha sido pago. Eu acho importante a gente saber qual é a natureza da contribuição previdenciária cobrada lá. Mas a base existe de qualquer maneira, ainda que ele tenha pago, ele pagou, em tese, algo que indevidamente, que não existe, porque foi declarado inconstitucional. Então, a base de cálculo continua não existindo, mesmo que ela tenha sido paga, o tributo tenha sido pago. Mas Gregório precisa colocar na diligência, o Francisco não pode pesquisar no processo? Não tem. Se ele pesquisar e trazer informação, eu até acho que talvez aqui, por essa descrição aqui, que está na transcrição da resolução dele, ele até cita a base, né, o inciso 4 do artigo 22, mas era só para a gente confirmar mesmo qual foi o objeto da autuação em relação ao processo principal. Mas se o Francisco conseguir pesquisar e trazer essa informação, para a gente não ter dúvida do que a gente está analisando e julgando. Francisco, pode ser assim, você tenta conseguir informação, se você conseguir, tranquilo, daí quando você trouxer o voto, você pode até trazer a tua... Mas por que você disse que não tem, Márcio? Porque eu pesquisei. Mas pode ser que esteja, o número desse é o número de abicado, pode ser que não tenha o número do processo aí. Veja aí, meu amigo, se ele pagou, não gerou processo, provavelmente. E se ele usou, se ele pagou e utilizou os benefícios da multa reduzida, provavelmente nem processo tem. Provavelmente ficou só o processo fiscal, que é um dossiê, né? Não é acessível. Colegas, eu preciso encerrar a gravação. Vocês querem começar a vista de mesa para vocês discutirem isso aqui? Ou podemos converter em diligência? Converte em diligência. Então, tá. Colegas, conversão do julgamento em diligência. Márcio, você acompanha? Sim. Gregório. Luiz, Francisco, só para saber se vai acrescentar essa parte, né? Para a gente saber acompanha. Vai acrescentar. Luiz, acompanha a diligência? Sim, acompanho. Renata? Acompanho. Fran, acrescenta esse detalhe para ele trazer essa nota explicativa que deveria ter sido enviada para a Caixa Postal do contribuinte. Acho que isso é importante. Se ele não conseguiu processar, ele tem que trazer isso, que ele enviou essa nota para o contribuinte. É uma das questões que eu estou falando para intimar a Caixa, para ela mandar isso daí, né? Para a gente entender o que aconteceu. Perfeito. Rafael, você acompanha? Acompanho. Ana, você acompanha? Acompanho. Eu também acompanho. Colegas. E essa diligência é cientificar o contribuinte, né, Francisco? Essa é importante, cientificar o contribuinte. Colegas, qual é o ano, Francisco, desse coisa? Pode terminar, dele, pode terminar. 2004, colegas, em relação ao item 56 da pauta... 2004, 2005, mas eu olho a diligência, decadência eu olho sempre. Tá, não, mas não é questão da decadência, não, é para a Caixa ter essa informação, mas deixa eu terminar aí. Tá, colegas, item 56 da pauta da contribuinte, Construtora Pinheiro Limitada. Ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva e informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Ok? Colega, esse foi o item 56 da pauta.
Tá? Vamos encerrar por aqui. Amanhã, às 9 horas, a gente retoma a nossa reunião. Rafael, Francisco e Marco Antônio podem encerrar a gravação.